Leve vidas a Cristo. Nós cristãos temos um grande desafio, que é o de levar pessoas a Cristo e levar Cristo às pessoas. Não se trata de fazer as pessoas mudarem de religião, até porque não é a religião que vai levar as pessoas para o céu, mas Jesus sim. Esse é o único caminho e a única verdade que pode dar uma eternidade ao lado do nosso Pai lá nos céus, na sua habitação por toda a eternidade. Quando conhecemos o Evangelho, a verdade que Cristo pregou, algo dentro de nós muda de forma absurda e maravilhosa. Nossos olhos espirituais se abrem, nosso coração se expande em amor, nossos pensamentos mudam, nossas vontades e prioridades passam a ser outras muito melhores, as melhores possíveis para um ser humano. É algo incrível, parece que um vazio dentro da nossa alma é preenchido e por isso ficamos efusivos, cheios de alegria, cheios de uma paz que nunca tivemos e conhecemos na nossa vida. E por isso gostamos, amamos em compartilhar essa verdade, pois quando encontramos alguém com os mesmos problemas e as mesmas dúvidas que nós tínhamos outrora, nós logo falamos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando falamos dele, os nossos olhos brilham, o nosso coração palpita, porque ele é o amado da nossa alma, ele é o nosso maior tesouro e as pessoas enxergam isso em nossa vida. Por isso, os cristãos são tão influenciadores. É por causa do Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem convence as pessoas de que elas estão precisando dele. Daí, elas também aceitam o Evangelho e começam uma nova vida em Cristo Jesus e o ciclo de levar Jesus a outras pessoas. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de um personagem bíblico chamado André, que ao conhecer Jesus, foi logo chamando o seu irmão para conhecer o Messias, o prometido, o Salvador de Israel. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, Pastor Clodoaldo aqui, a paz do Senhor Jesus para você e para sua família. A devocional Personagens Bíblicos, hoje o tema será Leve Vidas a Cristo. Vamos falar sobre André, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 a 42. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Irmãos, hoje nós queremos falar desse personagem bíblico chamado André. Ele era discípulo de João Batista de início, que pregava e anunciava a vinda do Cordeiro de Deus, que haveria de tirar o pecado do mundo, o Messias, o prometido, o Salvador de Israel. Quando Jesus chegou até João e foi batizado, André e mais um dos discípulos de João começaram então a seguir a Cristo, pois foram tocados para isso. Quando André entendeu essa verdade em seu espírito, não demorou muito e foi até o seu irmão Simão Pedro. Isso mesmo, o Pedro que tanto conhecemos na Bíblia. André chegou ao seu irmão dizendo a verdade: encontramos o Messias, e então o levou até Cristo. Vejam, Jesus poderia ter encontrado Pedro sozinho, mas foi André, o seu irmão, quem o levou até Jesus. E isso tem muito a nos ensinar, pois quantas são as pessoas que estão à procura de uma salvação para suas vidas, pessoas que serão importantes para o reino de Deus, assim como foi o caso de Pedro. Tem muita gente ao nosso redor que está perdida, sem solução, envolvidas com drogas, com prostituição, com o crime, com as perdições deste mundo tão tenebroso. São pessoas vazias, desnorteadas, desorientadas, desesperadas, esperando somente um convite para que se acheguem a Cristo e sejam curadas, libertas e salvas das garras do maligno que há tanto tempo as prendem e as têm como objetos de destruição.
Muitas vezes só está faltando um convite, assim como foi com André e Simão Pedro, seu irmão. Foi apenas um convite: venha ver o Cristo, e Pedro foi. E daí ele entregou sua vida a Jesus e tudo foi mudado. Quem é que você conhece que está precisando de salvação? Quem é que você conhece que está com a vida arruinada? Quem é dos seus amigos ou parentes que está precisando de uma palavra amiga, ou apenas de um ombro amigo, ou apenas da sua mão estendida? Então estenda a mão para essa pessoa, ame, ore por ela, leve até Cristo, convide-a para fazer uma oração, convide a ela para ir a um culto ao Senhor junto com você e entregar os problemas, as dores, as lutas, as dúvidas diante da presença de Deus. Convide essa pessoa para dar uma chance ao Senhor em poder ajudá-la, consolá-la e confortá-la. O nosso papel é convidar, é levar Cristo a essas pessoas. O nosso papel é levar essas pessoas a Cristo. O resto é Deus quem faz. Então, seja um instrumento de bênção e de salvação. Leve alguém a Jesus, leve Jesus a alguém. Tem muita gente perdida e que está precisando dessa solução. Amém? Seja como André, leve seus irmãos a Jesus, ganhe almas para Cristo, saqueie o inferno, ajude aqueles que podem de repente morrer a qualquer momento e passar a eternidade no inferno se não conhecerem a Cristo. Seja você o proclamador do Evangelho e da verdade do Senhor Jesus. Amém? Essa é a verdade que Deus quer nos ensinar através desse discípulo chamado André. Ele levou Pedro até o Senhor Jesus. Ele levou Jesus até Pedro. Então, vamos levar vidas até a Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa missão que o Senhor nos dá nesta manhã, meu Deus, de levarmos o Senhor Jesus às vidas que estão precisando, de trazermos essas pessoas diante da sua presença, seja na vida de oração, seja para cultuarmos ao Senhor na casa do Senhor, orando, louvando o seu nome. Pai, isso tem muito mais a ver do que simplesmente com religião, tem a ver com a salvação, tem a ver com essa pessoa conhecer a verdade, ser liberta de seus males, das drogas, da prostituição, do adultério, dos jogos de azar, da corrupção, da maldade desse mundo. Senhor, isso tem a ver com libertação, tem a ver com cura, tem a ver com a salvação, Pai, tem a ver com o preenchimento do vazio que as pessoas sentem em suas almas. Pai, em nome de Jesus, nos ajude nessa missão, dá-nos sabedoria, dá-nos amor, compaixão, misericórdia àqueles, Pai, que estão, Senhor, debilitados, sofrendo, arruinados, caídos, abatidos e derrotados. Oh, meu Pai, nos ajude a levar a sua palavra, a convidá-los, ó Deus, para abrirem o coração e terem o Senhor como Salvador. A tua palavra nos diz: como haverão de crer se não tiver quem pregue? Então nós somos os pregadores da sua palavra, nós divulgamos a verdade, queremos levar a tua palavra, o teu evangelho a todos aqueles que estão sofrendo, arruinados nos seus casamentos, meu Pai, pensando em suicidar, pensando em acabar com a vida. Dá-nos, ó Deus, inteligência, sabedoria, dá-nos estratégia e oportunidade para podermos falar de Jesus a essas pessoas. O nosso papel é levar essas pessoas ao Senhor, é levar Jesus a essas pessoas. Então, Pai, nos ajude nessa tarefa e nessa missão, que, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa tocar em nossas vidas para evangelizarmos, para proclamarmos o Evangelho da paz, para que o mundo melhore, para que as pessoas tenham, ó Deus, uma experiência contigo e vejam o reino de Deus e contemplem o reino e sejam governadas pelo reino do Senhor, pela sua vontade. Essa é a nossa oração e é a nossa esperança de um mundo melhor. Ah, meu Pai, se todos andassem, fizessem
vivessem, Deus, conforme tudo que o Senhor ensinou no Evangelho, meu Pai, não teríamos esses problemas, essas guerras, lutas e dificuldades que passamos tanto nesse mundo. Assim nós oramos, ó Pai, que o Senhor levante evangelistas, homens e mulheres capazes pelo Teu Espírito, meu Pai, capacitados pelo Teu Espírito a pregar a Sua palavra, a levar o Evangelho adiante. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, Deus seja louvado pela sua vida. Mais uma vez, muito obrigado por estar junto com a gente. Curta e se inscreva nos nossos canais aí do YouTube. Segue a gente no Facebook também e no Instagram. Dá sua curtida lá e não esquece de compartilhar com seus amigos, que é uma forma de você pregar o Evangelho e levar Jesus às pessoas. Tá bom? Pastor Clodoaldo aqui. Amanhã, 6 horas da manhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente aqui na Devocional Personagens Bíblicos. Grande abraço para você, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Tenham todos vocês um bom dia na paz do Senhor Jesus.